Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma estratégia muito simples, é muito fácil de se operar, principalmente na modalidade Swing Trade, que é o que nós tratamos aqui no canal. É uma modalidade muito mais fácil, muito mais simples para ser operada, e vou mostrar aqui uma estratégia muito mais simples ainda que qualquer iniciante no mercado, inclusive quem tem experiência, vai conseguir operar e ter retornos significativos com essa estratégia. É a estratégia que eu operei no início das minhas operações, então, principalmente no Swing Trade. É uma estratégia que hoje em dia eu utilizo ela como base. Por que eu utilizo essa estratégia como base? Simplesmente porque eu utilizo a base da análise técnica, a base da tendência, a base da formação da tendência. Que base da formação da tendência é ela? Para um gráfico formar uma tendência, ele tem que formar topos e fundos. Ele não vai subir direto e nem vai descer direto. Ele vai formar topos e fundos. Ele sobe como se fosse uma escadinha. E para esses topos e fundos serem formados, ele tem que romper o topo. E se tiver uma tendência de queda, ele tem que romper o fundo. É basicamente isso que eu utilizo. Não tem como ter uma outra movimentação no gráfico sem essa movimentação. Se esses topos e fundos rompidos, se tiver uma tendência de alta, ou fundos rompidos se tiver uma tendência de baixa. Tá? Então é isso que você vai utilizar. Esse padrão simples. Você pode utilizar aí com algumas outras ferramentas. Vou mostrar com a principal ferramenta que é utilizada aqui, que é a média móvel de 20 períodos. É uma média móvel que todo mercado, todo trader deveria estar utilizando, porque os grandes players utilizam essa média móvel, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, e não tem por que você ficar de fora. Tá? O importante é você ver o que todo mundo está vendo. Não adianta querer achar o santo graal ali. Então você vai utilizar o gráfico da ação, você vai utilizar o gráfico de candles, vai utilizar a média móvel de 20 períodos para trabalhar nas suas operações. Bom, então é isso que vai trazer para você, são estratégias simples que vai trazer para você um retorno significativo nas suas operações. Não queira inventar moda, não queira dificultar muito, não queira colocar muitas ferramentas no seu trader, porque isso tende a não dar certo. Se você querer filtrar muito as suas operações, querer colocar muitas ferramentas dentro no gráfico, colocar média móvel de 20 minutos, média móvel de 200 média móvel de 20 períodos, média móvel de 200 períodos, média móvel de 14 períodos, 30 períodos, colocar estocástico, colocar banda de Bollinger, querer colocar muitas ferramentas, isso não vai funcionar. Só vai te confundir, vai deixar você de fora de algumas operações, vai criar ansiedade. O que você vai fazer? Vai lá e vai clicar em comprar e vender a qualquer momento, simplesmente pela emoção. E quando você coloca a emoção à frente da razão, você vai perder dinheiro no mercado. Tá? Isso é fato, isso aí não tem para onde correr. O que eu tenho aqui no gráfico? Vamos mostrar aqui o gráfico. O que eu tenho aqui? Essa ação aqui, que é o EG3, é uma das ações a serem operadas, é uma excelente ação também para ser operada. Temos aqui o EG3. Média móvel de 20 períodos e gráfico de 60 minutos. Vou mostrar aqui o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos, mas vamos começar aqui com o gráfico de 60 minutos. Lembrando que é para operação de Swing Trade, onde você compra uma ação hoje e vai vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Não vai querer colocar esse setup aqui, não vai querer colocar essa estratégia para day trade, vai perder dinheiro. Não queira colocar essa estratégia para longuíssimo prazo, vai perder dinheiro. Tá? O day trade você utiliza um outro parâmetro, principalmente a experiência, a sua experiência no mercado vai contar muito. Não adianta querer o primeiro dia no mercado já entrar no day trade, vai perder dinheiro, tá? E você não está aqui para ficar testando seu dinheiro até dar certo. Vai encontrar falido no final do seu teste. Então, opera o mais fácil. E para o longo prazo, você vai usar análise fundamentalista. Vai querer se tornar sócio daquela empresa, ou outro tipo de estratégia, outro tipo de perfil. Aqui são operações para curto prazo, mais uma operação com curto prazo que você agenda as suas operações, ou seja, você não precisa ficar analisando o gráfico todo dia, uma sobrecarga de trabalho durante todo o dia para ficar analisando no intraday. Então, esse que é Swing Trade, é o meio termo dos dois, tende a ser muito mais assertivo por utilizar um padrão maior, tende a ser muito mais tranquilo em suas operações devido a ferramentas que você utiliza nesses padrões maiores que tendem a ser assertivos. Bom, vamos agora ver o nosso setup. O principal movimento do gráfico é o que? Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de queda. Correto? Então,
Então você tem o primeiro movimento, 1, 2, 3. Você só precisa de 3 movimentos para você operar. Você tem que buscar esses 3 movimentos consecutivamente. Tá? Não adianta querer buscar um movimento desse aqui dentro de uma região de acumulação, de uma região de consolidação, que eu já vou mostrar a seguir. Mas você vai procurar esse movimento 1, 2 e 3 aqui em sequência numa tendência de alta, movimento 1, 2, 3 e uma tendência de queda. E a partir daqui você vai começar a operar. Tá? Gráfico de 60 minutos. O que eu tenho aqui? Tendência de queda, correto? Média móvel apontando para baixo, né? É extremamente importante. Fica atento à média móvel de 20 períodos, que é essa média móvel verdinha aqui. Tá? O que o gráfico está fazendo? Movimento 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui o que ele começou a fazer? Acumulação. Desceu 1, 2, 3. 1, 2, 3. É esse movimento aqui, esses movimentos do 1, 2, 3 que você vai operar alinhado à média móvel, tá? Qual a importância da média móvel aqui? Se o gráfico de 60 minutos está abaixo da média móvel, tendência de queda. Se está fazendo esse movimento 1, 2, 3, vai procurar o melhor ponto para comprar a ação. Onde é o melhor ponto? Aqui, no rompimento do pivô ou no fundo do pivô. No rompimento tende a ser muito mais assertivo. Não entra com a ideia de dizer que rompimento não é assertivo. Rompimento não é assertivo se for dentro de uma consolidação em que o gráfico está andando de lado. Isso aqui realmente não é assertivo. Aí tem muitos rompimentos falsos. Agora, numa ação em tendência, uma tendência clara de alta ou numa tendência clara de baixa, os rompimentos são válidos, até porque o mercado em tendência se move através dessa estrutura, através dos rompimentos. Então, não tem lógica você não entrar no rompimento se o principal fator do mercado é o rompimento. Levando em consideração o quê? Que tempos gráficos maiores tendem a ser muito mais assertivos do que gráficos menores. Se você colocar no gráfico de 2 minutos e ficar trabalhando no rompimento, tu vai levar fumo. Vai ficar no prejuízo. Porém, tempos gráficos maiores tendem a ser muito mais assertivos. Então, se eu tenho um movimento de 1, 2, 3, se eu tenho esse movimento de rompimento, esse pullback ou um pivô, ele vai ser muito mais assertivo no gráfico de 60 minutos, vai ser muito mais assertivo no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, vai ser muito mais assertivo no gráfico semanal. Então, não tem lógica você ignorar o rompimento. Tá? Fundo de pivô é válido? O que é o fundo de pivô? Fundo de pullback? Movimento 1 no gráfico. 2, 3. Esse daqui é o fundo. Tá? Poderia operar aqui? Poderia. Mas o que você vai fazer aqui? Vai tentar achar algum candle de virada? Não. Então vai fazer, você trabalha no rompimento do candle. Fechou o candle de 60 minutos, você trabalha no rompimento do candle para pegar o fundo do pivô. Tá? Aí você pode trabalhar vendido aqui. Aí sim, é um bom ponto para você entrar vendido na operação, ou um bom ponto para você entrar comprado na operação em tendência de alta. Não vai comprar, não vai vender aqui, não vai ficar vendendo no meio do candle, espera o candle se formar completamente, aí você entra no rompimento dele, tá? Não vai querer adivinhar onde é o fundo do pivô. O fundo do pivô, geralmente as pessoas perdem muito dinheiro ali porque querem entrar quando o candle está se formando, só porque bateu na média móvel. Não é só porque bateu na média móvel, ele pode romper a média móvel, como aqui, ó. Rompeu a média móvel, aqui rompeu a média móvel, rompeu a média móvel, rompeu a média móvel, rompeu a média móvel, aqui embaixo a mesma coisa. Então não é só porque tocou a média móvel aqui que você vai efetuar a venda ou a compra da ação, tá? Média móvel, qual a importância dela? Ela funciona nesse caso aqui em tendência de queda, funciona como uma resistência. Em uma tendência de alta vai funcionar como um suporte. O gráfico vai ficar acima da média móvel. Então, nessa tendência de queda em que a média móvel está funcionando como uma resistência, eu tenho esse movimento aqui. Eu posso entrar vendido aqui ou no rompimento do pullback
aí sim é muito mais válido, é muito mais assertivo esse padrão. Agora, vamos lá na compra do ativo. Vamos ver a compra desse ativo aqui, ó. Quando eu falei aqui, ó, para você não operar quando o gráfico ficar consolidado, a consolidação é isso aqui, ó. Que é basicamente uma acumulação. Depois de uma tendência de queda, o gráfico fica fazendo isso aqui, ó. Ele forma um suporte e forma uma resistência. Quando ele forma esse suporte e a resistência, você fica de fora, não vai fazer nada, porque vai perder dinheiro. Vamos supor que você compra 100 ações aqui só. Comprou 100 ações aqui. Poxa, você vai ficar oscilando com essas ações? Se você estiver operando vendido aqui, já que está aproveitando a tendência de queda, vai ficar com as ações aqui esperando o gráfico se decidir? Não. Até porque depois de uma forte tendência de queda e uma forte tendência de alta, o gráfico tende a fazer uma acumulação. Subiu muito, ele vai fazer uma acumulação. Pode ser para uma reversão ou para a continuação da tendência. Desceu muito, caiu muito, vai fazer uma acumulação. Pode ser para reversão ou continuação da tendência. Nesse período aqui você não entra. Nesse período você não entra. Você não sabe qual é a direção do ativo. Se você não sabe a direção, você não vai pegar esse caminho, né? Então, o que você vai fazer aqui? Vai esperar o gráfico se decidir. Quando o gráfico se decidir, aí sim você vai seguir o gráfico, tá? Aqui é o momento de entrar, depois desse período de acumulação? Não. Por quê? Ele subiu muito, tá? Ele rompeu, não fez nenhum pullback aqui. O pullback é o principal movimento que a gente tem que buscar. Se ele não fez esse principal movimento, não é aqui que eu vou arriscar a minha operação. Não é aqui que eu vou arriscar o meu dinheiro, tá? Lembra que o seu dinheiro no mercado financeiro, ele é a sua ferramenta de trabalho. Então, você tem que cuidar da sua ferramenta de trabalho. E como é que eu faço isso? Respeitando o gerenciamento de risco e utilizando o stop. E seguindo a estratégia passo a passo. É assim que você respeita o seu dinheiro. O gráfico subiu muito aqui. Subiu, rompeu a média móvel de 20 períodos, foi subindo, não fez nenhum padrão significativo para a gente. Ficou confuso. Ariel, mas ele rompeu aqui, não era momento de entrar? Não, porque ele poderia buscar a qualquer momento fazer um movimento mais bonito. Não fez aqui. Eu não vou arriscar o meu dinheiro aqui. Espera um pouquinho. Desceu muito, ficou cruzando a média móvel, não fez nada. Ficou nesse períodozinho aqui de confusão de mercado. Aqui você não tem que fazer nada, tá? Você vai esperar o quê? Um próximo movimento para ele trabalhar. Por exemplo, o gráfico ficou nesse período de acumulação, porém ele fez um candle de força aqui. Nesse candle de força, ele começou a utilizar a média móvel de 20 períodos como um suporte. Quando ele utilizou isso aqui como um suporte, aí eu posso ficar de olho na operação. Sendo que, tá vendo esse topo anterior aqui? Vou ficar de olho nele. Vou ficar de olho nesse topo anterior. Porque nesse topo anterior aqui, vai formar uma resistência. Vai formar uma resistência. Tá? Qual é o suporte do ativo? O suporte, basicamente, pode ser esse daqui, mas eu não posso considerar esse suporte. Eu vou considerar o quê? Uma linha de tendência, que é isso aqui. Tá? Então, olha só, você está vendo que está uma região de acumulação. Uma região de acumulação para quê? Para alta. Tá? Ele está acumulando para alta, está afunilando aqui. O que ele tende a fazer? Ele tende a romper essa resistência. Ariel, você falou tudo isso aqui, mas qual o momento de eu entrar aqui? Aqui não tem momento nenhum para entrar. Você lembra da resistência que eu falei para você? A resistência continua aqui. Você não vai enfrentar a resistência. Espera. Está afunilando. Tá? Você vai esperar mais alguns dias, mas você vai ficar de olho nesse ativo. Qual o momento que eu vou entrar aqui? Estou vendo que o gráfico está funcionando como um suporte. Rompeu aqui. Utilizou o outro ponto como esse suporte e voltou a subir, tá? Qual o momento para mim operar aqui? Quando ele romper esses dois suportes com esse candle de força, tá?
ele romper com esse candle de força. Aí eu posso entrar comprado aqui. E aqui em alguns dias. Essa operação aqui, gente, eu fiz, tá? A Asa Trader fez, quem é aluno também fez. Fizemos essa operação aqui. Excelente operação para trabalhar comprado. E olha que barato. Média móvel de 20 períodos apontando para cima. Gráfico utilizando a média móvel de 20 períodos como um suporte. Aqui você pode comprar o seu ativo. Essa é uma outra estratégia de rompimento com candle de força. Aí sim você pode trabalhar também comprado, tá? Ariel, mas e o pullback que você está falando? Não esperei o pullback? Olha isso aqui. Movimento 1, 2, 3. Ele fez um pullback para romper a resistência do ativo. Então, se ele fez esse pullback para romper a resistência do ativo, eu vou operar comprado nessa ação. Onde ficaria o suporte? Aqui embaixo. O suporte ficaria aqui embaixo. Alguns centavos aí abaixo do candle de força de rompimento, que é esse daqui. Aqui é uma ótima operação para trabalhar comprado. Trade protegido pelo stop. E o ganho aí, ó, pode seguir a operação. Tá? Eu aconselho você a agendar a compra da ação, a venda da ação, agendar o seu alvo, porque aí você não precisa ficar monitorando todos os dias o seu ativo. Você não precisa ficar monitorando ali todos os dias o seu ativo. Você pega Fibonacci, pega as linhas de Fibonacci e traça o seu alvo. Tá? Pode traçar o seu alvo. Pronto, traçou, coloca o seu ganho nesse último alvo de Fibonacci, ou é fazendo as parciais. Aí depende de você. Ou se você tiver uma outra forma de traçar o seu alvo, não tem problema. Mas agenda sempre o seu alvo. Tá? E como eu falo aqui, é swing trade, não tem um porquê você ganhar menos de 10%. Não tem um porquê você colocar um alvo menor que 10%. Nessas operações de swing trade, o seu alvo tem que ser maior. Não fica se contentando com 2, 3, 4, 5% de mercado, não. Seu alvo tem que ser maior, agenda o seu alvo maior. Tá? Seu stop é curto, seu alvo é grande. Esse é o importante. Se você não precisa passar o dia inteiro ali no gráfico, se sua operação está agendada, o que te impede de colocar o alvo maior? É a ansiedade de colocar o dinheiro no bolso? Então, não tem essa necessidade. Tá? Coloca o seu alvo lá e deixa o gráfico seguir a sua direção. Deixa o gráfico seguir o seu trade. Depois salta aqui, ó. O que aconteceu aqui no gráfico? Região de acumulação de novo. Fica de fora, parte para outra ação. Tá? Fica de fora e parte para outra ação. Não fica tentando fazer tradezinho aqui que vai perder dinheiro. Isso aqui é acumulação. O que pode acontecer? O gráfico pode subir ou pode descer. Beleza? Se o gráfico pode subir ou pode descer, você não sabe qual é o caminho, não tem por que ficar aqui. Vamos lá para o gráfico diário para você verificar também esses pullbacks nos ativos. Pronto. Quando o gráfico ficar muito confuso, ficar muito esquisito para ser olhado, não saber qual é a direção, quando você não sabe para onde o gráfico está indo, tendência de alta, tendência de baixa, consolidação, tira o zoom do gráfico, tá? Afasta o gráfico de você que fica muito melhor para você visualizar a tendência. Muito mais fácil para operar. E a nossa intenção aqui é ganhar dinheiro, mas com facilidade. Não vai querer ficar complicando o trade. Tá? No gráfico diário, ficou bem confuso a operação. Né? Ficou bem confuso o gráfico, não teve direção nenhuma, não sabe o que fazer. Se não sabe o que fazer, nem você não vai seguir esse gráfico aqui. É igual amizade ruim. Amizade ruim, não sabe para onde está indo, não quer nada com a vida, fica de fora. Não fica com ele. É a mesma coisa do gráfico. O gráfico é seu amigo. Não sabe qual é a direção, fica de fora. Um momento ele vai se consertar. Se ele ficou de fora aqui durante um bom momento, olha o que aconteceu aqui. O nosso movimento, ó. 1, 2, 3. Utilizou a média móvel de 20 períodos como um suporte. Se ele utilizou a média móvel de 20 períodos como um suporte e fez o movimento 1, 2, 3, movimento simples, trabalha comprado no ativo. Qual ponto de compra? Aqui em cima, ou fundo de pivô, né, no rompimento do candle, onde ficaria o stop? Aqui embaixo ou no fundo do pivô. São dois tipos de stop.
Então aí vai de acordo com o seu gerenciamento de risco. Se você colocar um valor muito alto por um stop muito alto, também muito caro, aí você não vai entrar. Diminui a mão, aí você coloca um stop mais alto. Ou você coloca um stop mais curto e pode entrar com uma mão maior. Sempre ali de acordo com o seu gerenciamento de risco, tá? Sempre de olho em, se der alguma coisa de errado, perder pouco na operação. O objetivo aqui da gente não é ganhar dinheiro simplesmente. O trade, o mercado financeiro, ele nos dá três coisas, três liberdades. Liberdade financeira, liberdade de rotina, que é você agendar todas as suas operações, e a liberdade, quiçá, a liberdade geográfica. Então, são três liberdades muito importantes que o mercado financeiro pode te dar, que as operações, a modalidade correta pode te dar. Então, escolha uma modalidade mais fácil para você operar. Eu opero swing trade, que eu acho muito mais fácil, muito mais simples, muito mais assertivo. Então, mas se você quiser uma outra modalidade, estuda somente aquela modalidade. Mas sempre procure essas três liberdades. Liberdade de rotina, liberdade geográfica e liberdade financeira. Tá? São essas três liberdades. Se a sua operação, se o que você está fazendo não te dá uma liberdade de rotina, esquece, não é para você. Se não te dá liberdade geográfica, esquece, não é para você. Se não te dá liberdade financeira, esquece, também não é para você. Tem que assimilar essas três liberdades para valer a pena. Senão vai ser só mais um emprego comum no mercado. E se você está aqui, você não quer que isso seja verdade, né? Você não está procurando aqui mais um emprego. Você está procurando aqui a sua liberdade. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês com essa estratégia. Foi uma estratégia que eu utilizei por muito tempo, uma estratégia simples, muito bem assertiva, e espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e fazer o conteúdo com a sua sugestão. E não esquece de deixar o like aqui e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.